Olá, pessoal. Nós estamos aqui com a doutora Daiane, doutora Fernanda, doutor Álvaro Galvão e a doutora Mariane. Estamos lendo um artigo do Bruce Campbell, Ian Franklin e Mandy Gohel. E esse artigo foi publicado na revista Flebology, agora em 2020. Tá? Na verdade, é um editorial. Ele fala sobre as escolhas de tipos de tratamento pelo médico e como é que se faz isso, como é que o médico oferece para o paciente tratamentos diferentes. São muitos tratamentos, muitas possibilidades. Então, a pessoa tem um problema e o médico e o paciente juntos vão decidir o que tratamento que eles vão usar. Qual a escolha que vão fazer? Baseado em custo, baseado em benefício, em vantagens, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, começando aqui, vou dar uma passada rápida no artigo. Ele fala dos dilemas dos médicos e dos pacientes em escolher, né? O que o paciente pede? Ele quer simplicidade, complexidade e menos conforto. Ele quer melhorar e ter e leva em consideração o período de alta, que seja alta precoce, que fique bom rápido, de preferência com menos drenagens e compressões. Alívio de sintomas, resultado estético e um custo de tratamento são o que ele leva em consideração. E cobertura de plano de saúde também é levado em consideração. Os médicos, eles consideram o sucesso na ablação das veias e daí, dependendo muito do sistema público ou sistema privado, o sistema público precisa fazer mais quantidade para atender mais gente de forma mais rápida e de preferência com custo menor. E o sistema privado já é um tratamento diferenciado, feito por pessoas, não visa tanto, feito individualmente, não visa tanto a minimização de custos, mas visa mais a maximização da qualidade do resultado. Que 90%, falando em ablação de varizes, tem o cianoacrilato, que é a cola para colar safena, a cirurgia e o laser e a radiofrequência. 90% deles dão um resultado muito bom após 3 anos, 3 ou 4 anos, e provavelmente mais. Depois, em continuação, se faz a flebectomia, que é arrancar a veiazinha com a agulhinha de crochê, para tirar o que sobrou, e espuma. Tá? Aí fala que a espuma ela é menos confiável que as outras para fazer safenas, mas que, em compensação, a qualidade de vida dos pacientes melhora também. Depois tem a moca, depois tem os tratamentos conservadores de safena, que são técnicas mais estratégicas, assim, de ligar pontos de refluxo, que é o Shiva e o Asphalt. Depois ele fala como é que é na Inglaterra, né, como é que o sistema de saúde autoriza ou não para operar as varizes pelo plano de saúde público na Inglaterra, e fala como é que funciona em outros lugares. Fala na Bélgica também, e quais os critérios que eles usam para isso. Então, fala então também um pouco da cola, que a cola é uma coisa que no Brasil a gente ainda não tem em utilização, e eles falam que a cola oferece muitas vantagens aos pacientes, com igualmente bons resultados, mas sem a necessidade de injeções ou de anestesia tumescente, e menos compressão pós-operatória. Só que ela oferece um custo financeiro muito alto e que desincentiva a adoção ainda, né? Mas talvez no futuro vai baixar. E a escolha de boa informação do paciente, principalmente do médico, é importante, porque isso é o que separa os médicos dos praticantes. Os médicos de verdade, eles têm várias técnicas para oferecer, têm várias possibilidades para oferecer e conseguem resolver o problema do paciente. Enquanto que os praticantes, eles só têm uma técnica, só oferecem aquilo ali, usam aquilo ali para tudo, como se fosse a única opção que tem sempre para qualquer coisa. Então, os especialistas venosos teriam que ter um balanço nessas preferências pessoais. Então, assim, esse artigo eu achei, na minha opinião, muito interessante, porque ele fala que a gente tem que ter um manancial de possibilidades para o paciente,
e principalmente resolver isso de acordo com a necessidade do paciente, né? E a necessidade do paciente, às vezes o paciente vem porque ele quer fazer um tratamento que tenha, por exemplo, como ali fala naquele relatório que eu estava falando com o grupo, ele é muito caro. Só que tem pacientes que não têm problema de preço. Então, uma coisa, às vezes, os médicos assim, isso aqui é muito caro, eu não vou oferecer. Acho que não. Tem que pensar o seguinte, pode ser caro, mas tem algum paciente ou outro que não tem problema de dinheiro. Eles têm problema simplesmente de querer resolver com o que tem de melhor. E se esse for uma promessa de um tratamento melhor, a gente tem que olhar com outros olhos, tem que pensar, mesmo que seja um custo muito alto, poder oferecer mesmo assim, porque vai ter um paciente ou outro que vai precisar e que não tem esse problema. É claro que a gente vai ter que ver bem em relação às autorizações, porque tem uma série de legislações que a cola no Brasil ainda está sendo em vias de liberação, até por onde eu sei. Bom, mas também tem os pacientes que querem coisas mais simples, mais baratas, e eu quero ouvir, então, a opinião dos meus colegas. Vamos começar pela Fernanda, que está aqui primeiro na tela. Ok. Eu achei interessante esse artigo, porque eu acho que fica bem claro que nós, cirurgiões especialistas em doenças venosas, nós temos que dominar as várias técnicas que existem hoje para tratamento de varizes. E porque não existe mais uma receita única de bolo, né? Então, existem várias técnicas e está comprovado que se elas forem utilizadas de maneira adequada e se nós tivermos conhecimento e preparo para a aplicação dessas técnicas, o resultado para o paciente vai ser um resultado muito bom. E a gente também tem que escutar o paciente, saber o que ele está procurando, exatamente isso. Se ele quer um procedimento mais simples, mais rápido, se ele se preocupa, quer um resultado estético também mais refinado. Isso tudo vai fazer com que a gente possa, com essa gama de alternativas, fazer a escolha mais adequada para cada paciente. Muito bem, Daiane. Eu acho que eu concordo com o que a Fernanda falou, e na nossa área, na área da flebologia, assim como tantas outras áreas da medicina, tem surgido muitas técnicas novas, né? Com uma velocidade muito grande, e não necessariamente uma técnica nova que vai surgir, que vai ter sucesso, vai ser superior a outras técnicas antigas. E é fundamental que a gente tenha conhecimento, que tenha preparo para lidar com todas elas, para saber identificar e indicar qual a melhor técnica para cada tipo de situação, para cada tipo de paciente e de grau de doença venosa, né? E não ficar como, infelizmente, a gente sabe que alguns colegas são profissionais de uma técnica só, né? Que independente do tipo de paciente, do tipo de necessidade do paciente ou do grau de doença, vai oferecer um único tipo de tratamento. E isso acho que hoje em dia não tem mais espaço. Muito bem. Mariane. Eu concordo com as minhas colegas, eu acho que o tratamento tem que ser individualizado de acordo com os objetivos do paciente e das condições, e nós, como cirurgiões vasculares, a gente tem que dominar todas as técnicas para indicar a melhor, de acordo com o que o paciente objetiva do tratamento e de acordo com os guidelines também. E Álvaro? Então, diz um velho ditado, para quem tem só um martelo, tudo lhe parece prego. Então, aquele indivíduo que só tem uma ferramenta, ele vai conseguir fazer dessa ferramenta a única forma de trabalho. O detalhe é que varizes têm uma complexidade tão grande que é justamente aquilo que implica do especialista saber identificar e mostrar para o paciente de forma muito clara e muito didática o tipo de varizes, o tipo de doença, a forma como essa doença se apresenta e depois avaliar o objetivo que o paciente tem, o que ele quer, se é um resultado estético, se é tratar só a dor, se é tratar uma ferida, se é tratar o risco, se é prevenir uma trombose. Mediante essas informações, avaliar também as condições financeiras do paciente, porque cada
método tem também um custo. Avaliar a experiência do cirurgião, mostrar para o paciente os resultados de uma técnica e de outra técnica. Mas uma vez a gente teve uma aula no IMAP e o Alexandre Reis falou o seguinte: quem escolhe o tratamento não é o médico e nem o paciente, é a doença. Então, a gente avaliando exatamente o tipo de doença, a apresentação da varizes, e se o cirurgião é um cirurgião habilitado e preparado para todas as técnicas e mostrar para o paciente, olha, nós temos essas ferramentas, desde a cirurgia, a espuma, o laser, todos os métodos de esclerose ou de ressecção, as formas e o que nós vamos obter como resultado, o tipo de anestesia, eu acho que fica mais fácil. E isso vai separar muito bem o especialista que está preparado com todo o material dos indivíduos que são apenas os experimentais ou cirurgiões não tão experientes, ou principalmente os estetas, que dispõem de uma única técnica, que é o PEN, que a gente sabe claramente que não é uma técnica que resolve tudo, pode em algumas situações servir, mas que depende de uma avaliação bem complexa para que se escolha a técnica correta. Essa discussão que a Clínica Albernaz trouxe foi excelente para poder dar uma separada e clarear bastante para os pacientes que é possível você ofertar o melhor resultado com a sua individualização. Essa é a minha forma de pensar e acho que o artigo trouxe essa informação de uma maneira muito clara. Muito bem. Então, assim, eu acho que essa reunião foi muito produtiva, foi um artigo, na verdade, um editorial, mas que ele dá uma pincelada em todas as possibilidades de tratamento, e não são todas, né? Não são todas. O Álvaro antes mesmo estava falando de uma possibilidade de técnica de Kissner que faz, e outras técnicas, como, por exemplo, a técnica do Dr. Hag, que já está estudando a forma de colocar cianoacrilato para fazer o estreitamento da veia, que é uma valvuloplastia externa. E assim como tem uma série de outras possibilidades ainda em estudo, que a gente tem que estar sempre com os olhos abertos e vendo as possibilidades, né? Mas, como acho que foi a moral de toda essa história, assim, que a gente se engrandece os pacientes se tiver possibilidades de tratamento, se tiver coisas para oferecer dentro do que o paciente tem. E não ficar só em uma técnica, oferecendo somente aquilo, porque é óbvio que, como o Álvaro falou, que eu gostei muito dessa frase, por sinal, para quem tem só um martelo, acha que tudo é prego, é isso, né? Para quem tem martelo, tudo lhe parece prego. Então o cara sai batendo tudo quanto é coisa, ele acha que só serve para isso. Claro, ele só tem uma técnica. Então, assim, isso é a importância então, da gente ter todas essas possibilidades. Por hoje é só, eu quero agradecer a todos e foi muito bom essa nossa reunião. Um abraço a todos.